Clique Espumoso está neste momento aqui na cidade de Ceúba, município que fica entre os municípios de Tapera e também o município de Ibirubá. E o que nos traz nesta tarde de terça-feira ensolarada aqui no município ceubaquense, é justamente para conhecer uma senhora centenária. Senhora esta que completou seus 111 anos de idade agora no início do mês de agosto. E nós vamos conversar com ela, bater um papo legal. Lembrando, ela está lúcida, ou seja, seus 111 anos de idade bem vividos e com muita história para contar para você que nos acompanha a partir de agora. E o Clique Espumoso então chegou aqui na casa da dona Rosa Marcial Marques, onde a gente vai conversar um pouquinho, né? São 111 anos de história, 111 anos de muito aprendizado, ensinando muito. E eu vou começar aqui pela Rosane aqui, que foi quem promoveu esse encontro para a gente conseguir chegar na casa da dona Rosa. Rosane, a gente já se conhece já faz um bom tempo já, né? Inclusive fomos colegas aí no jornal lá em Ibirubá. E eu me lembro que há 2 anos atrás tu nos falava sobre a história da dona Rosa, né? Nos trouxe até aqui, a gente conversou. E na época, 109 anos, poxa, já era, né, uma idade que, na nossa geração de hoje, é quase inalcançável, né? Diante de tantos problemas que a gente vê hoje em dia, tu pensar que tu vai atingir 109 anos já é algo surreal. E a dona Rosa está aqui, então, né, com seus 111 anos de idade. E, Rosane, eu queria que tu me falasse um pouquinho, como é que tu conheceu a dona Rosa, né, você que frequenta diariamente aqui a casa da dona Rosa, como é que é ter uma amiga com 111 anos de idade? Boa tarde. Boa tarde. A dona Rosa, eu conheci ela quando ainda logo que eu vim de Birubá para Ceúba, eu vendia lingerie. E daí isso faz uns 13 anos atrás. Daí eu ia na casa dela, ela ainda não morava aqui nesse local. E daí a gente conversava e tudo assim, eu já, aquele tempo, há 13 anos atrás, eu já me apavorava da idade dela e a lucidez dela, né? E daí ela sempre dizia, e venha me vender, continua me vendendo aqui, que eu gosto de comprar roupinha bonita de ti, né? Daí depois eu fiquei sabendo que uma vizinha lá me falou que a dona Rosa tinha se mudado. Mas aonde que foi morar a dona Rosa? Ah, foi lá mais na entrada da cidade de Ceúba, ali pertinho do cemitério. Ah, mas então vou lá atrás dela. Eu vim aqui, a dona Rosa sempre lidando com seu foguinho todo dia, ali levanta, faz fogo. Daí eu chegava aqui, ela lavando roupa, fazendo a comidinha dela. Gosta muito de comer canjica. Aí, então, cada uma vez por semana, se eu posso, eu venho aqui comer canjica com ela, ou aquelas canjiquinhas de quireirinha também, canjica de milho, aquelas é o prato preferido dela. E ela que faz. E ela que faz questão de fazer. E daí, assim, mas olha, a lucidez dela é de a gente se apavorar. Porque às vezes a gente esquece as coisas, mas ela não esquece, porque ela cobra da gente as coisas. Inclusive, eu estava vindo para cá conversar aqui com a filha da dona Rosa. Eu estava vindo para cá no trajeto aqui Espumoso a Ceúba e eu estava conversando com o motorista, né, do ônibus ali de 73 anos. E eu comentei, tô indo para Ceúba fazer uma entrevista com uma senhora de 111 anos. Ele disse, mas olha, eu com meus 73 anos às vezes já me pego meio caduco. Eu disse, mas ela tá lúcida e ela tá bem. E eu queria que tu falasse um pouquinho como é que é ter uma mamãe de 111 anos de idade, que com certeza já passou muita coisa para vocês, né? Teve as suas batalhas, teve as suas dificuldades, e como a própria Rosane fala da dona Rosa, né? A dona Rosa tá ali fazendo o seu foguinho no fogão a lenha, e você tá vindo agora, né? Tá morando aqui com ela, inclusive, para justamente dar esse suporte até um pouco melhor para dona Rosa. Queria que tu falasse o teu nome e um pouquinho dessa história. Quando se fala em ter uma mãe de 111 anos de idade, o que dá para tirar de história de tantos anos, né, de convivência? Boa tarde. Boa tarde. Ter uma mãe com essa idade é muito bom. Dá uma emoção. Dá emoção, cuidando dela. Tratei ela mais de um mês. Aqui a gente vê a emoção da família porque são 111 anos, a gente sabe das dificuldades, né? Hoje em dia, e a gente que tá vendo aqui a dona Rosa forte nesse momento, a Rosane falava que há uns meses atrás ela teve bastante ruinzinha, né? E aqui com ela para cuidar dela, porque tem que ser eu para cuidar, que o outro não.
E aí tem aquela afinidade, às vezes ela chama atenção ainda, tenta dar aquele puxão de orelha. Às vezes ela quer ficar brava, mas se passa. Quando a gente fala da Dona Rosa, daqui a pouquinho conversar um pouquinho com a senhora também, histórias assim que te vem à cabeça, né, de vivências que vocês tiveram, ensinamentos, né, porque eu acredito que isso é importante falar até para quem está em casa, respeite seu pai, respeite a sua mãe, que muitas vezes os filhos dão valor ao pai e à mãe quando não tem mais um pai e a mãe por perto. E quando tu fala assim da Dona Rosa, histórias assim, coisas engraçadas, vivências de vida, o que que dá para falar um pouquinho sobre essa grande mulher? Eu dava um monte de coisa, porque a mãe, ela é uma pessoa, foi uma pessoa sofrida, teve um monte de filho, e ela saía trabalhar todos os dias com chuva, sem chuva, com geada. Ela saía, eu disse por isso que hoje ela sente muito frio, acho que porque passou muita dificuldade daí, mas é uma pessoa que trabalhou muito, lutou muito na vida para criar os filhos que ela tem. A maioria criou eu e o meu irmão em casa, mas tem uma tonelada de nego, velho. E quantos filhos a Dona Rosa teve? Quantos irmãos você teve? A maioria é vivo ainda? Qual o tamanho dessa família para quem está nos acompanhando ter uma ideia? Nós somos 7 irmãos vivos e 4 mortos. Inclusive me falavam antes aqui que a Dona Rosa também tem uma cunhada que já bateu os seus 100 anos aí. Diz que tá bem também. Tá, teve cunhado. Ela vai fazer 102 anos agora, dia 9. Sim. E assim, conversar com a Dona Rosa, tem muita história para contar, muitos ensinamentos que ela passou ao longo desses anos. Ela fala alguma coisa que ela lembra, né? Mas às vezes sai meio camelar, mas fala. Ela fala um monte de coisa ainda de noite. Às vezes nós estamos sentados aqui, conversando, às vezes sai sentado numa conversa ali, meu Deus do céu, na sexta-feira, o César estava aqui, daí nós fez uma caipira, e daí Leia, a mãe queria caipira. Sério? Ela disse o que que estão tomando esse copo? Eu disse, mãe, uma caipira? Mãe, então me dá um pouquinho aqui que eu quero ver se tá bom. Eu disse, não dá. Eu disse, não dá, mãe. Eu disse, você tomou remédio? Não. Eu disse, meu que não tomasse remédio, capaz que ia dar, onde é que se viu? E ela disse assim, uma vez era bom uma caipira, agora... Eu disse, mas não vai experimentar se tá bom. Dona Rosa, primeiro é uma satisfação conversar com a senhora, né? Muito bom vir conversar aqui com a senhora. 2 anos atrás a gente veio aqui, a senhora estava comemorando seus 109 anos. A senhora que está bem de saúde ainda, passou por esse problema de saúde, mas está aqui bem novamente. A senhora deve lembrar de tanta coisa que aconteceu ao longo da sua vida. Quantos irmãos a senhora teve? Irmão são quantos são? Tem o Sebastião, tem o Chiquinho, tem o Arvino e o outro, não me lembro qual é o outro. Irmão. E a senhora, obviamente, os seus pais já são falecidos, né? A senhora lembra bem dos seus pais ainda? Mas eu, conforme a gente está conversando, eu me criei na roça. Já é pequenininha mesmo, mas pequena fiquei de velha, de trabalhar nas lavouras, na casa das mulheres que chamavam a gente para trabalhar. E fui levando a vida assim, trabalhando enquanto eu podia trabalhar. Agora pronto. Tem que aproveitar e descansar um pouco. Agora tem que descansar. Já tirei para descansar. Essa aqui é meu nenê. Essa é meu nenê. A mais nova, então, né? A senhora é a mais nova. E quando a senhora lembra quando a senhora era pequenininha, a senhora estava falando, a senhora começou trabalhando na roça, ajudando os pais em casa. A senhora é natural aqui de Selba? Eu sou. Soledade. Oh, a senhora nasceu em Tunas. Tunas, isso, que antigamente era Soledade, né? Agora é um município vizinho. Com quantos anos, mais ou menos, a senhora saiu de Tunas? De Tunas? Nem lembro mais.
Faz bastante tempo já. Faz tempo. Faz tempinho, faz uns anos que eu vim de Tunas. 40 anos mais ou menos que a Dona Rosa veio para cá. E o que a senhora acha de Selba hoje? A senhora acompanhou o crescimento 40 anos atrás vindo para Selba. Vindo aqui para Selba. Isso aqui, ó, até porque não tá pegando no microfone, os filhos estão conversando, a gente também tem mais uma filha, né? Neta e uma vizinha, né? Estão comentando aqui com nós, faz mais de 40 anos então que a Dona Rosa veio para cá, aqui para a cidade de Selba. E Selba que é uma cidade muito tranquila, né? Já teve dias mais tranquilos, né, Rosane? Já foi mais calma, agora com esse movimento todo começa. Mas as suas cidades com as suas peculiaridades. É o crescimento, é o desenvolvimento que está vindo para a Selva agora, então daí já fica um pouquinho mais movimentada a coisa. Exatamente. E Dona Rosa, quando eu falei para os nossos telespectadores que a gente viria conversar com a senhora com seus 111 anos, o pessoal sempre pergunta para nós, por curiosidade, pergunta para ela se ela lembra quando teve a guerra. Eu disse, mas eu pergunto, né? A gente tem que perguntar. A senhora lembra quando falavam em guerra no Brasil, quando teve aquela Segunda Guerra Mundial? Eu lembro. Afinal da minha mãe, afinal do meu pai, contava esses casos. Falavam sobre a guerra. E daí a gente era criança, não sabia. Daí, não levando assim. Tipo, final do meu pai, final da minha mãe. Daí agora é só os filhos. Só os filhos e eu. Eu sou a nega velha, mais velha da família. 111 anos, não é pra qualquer um. A senhora sabe, Dona Rosa, eu tô com meus 34 anos e a gente pensa às vezes, né? Chegar, se Deus me permitir chegar aos meus 70 anos e ainda vamos chegar, olha, aos trancos e barrancos. Exato, patinando. Eu vou lhe perguntar qual que é o segredo para ter tanta longevidade, para ter tanta resistência. Qual que é o segredo para chegar aos 111 anos da senhora? Qual que é o segredo para viver tão bem, tanto tempo, né? 111 anos. Pois é. Isso aí. A gente era pequenininha, se criou-se um pouco nas lavouras, um pouco na casa das mulheres, que a gente ia trabalhar e não levando a vida. Sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando. Daí, o meu pai me criou desde pequenininha na roça, a enxadinha nas costas. Ajudando pai e mãe. Daí, agora, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho... É só os filhos. Essa aqui é minha filha, é meu nenê da família, e que está me cuidando agora. Está me cuidando agora. Vou até perguntar aqui para você porque ela tem os seus filhos já, netos, bisnetos, hoje se for contabilizar o tamanho da família, dá para dizer quantas pessoas tem mais ou menos na família? Olha, eu acho que tem umas mais de 50 só da neta e bisneto, então... E você espera chegar aos 111 anos também? Olha, não sei, já escapei 2 vezes, acho que não vou chegar. A nossa geração aqui é cada vez mais difícil, né? A gente vai crescendo e com o tempo a gente vai vendo coisas que vão aparecendo. A própria pandemia, né? Foi uma situação que, se a gente parar para analisar hoje, Rosane, e eu me lembro que há 3 anos atrás a gente trabalhava no jornal lá em Birubá e nós tinha aquele medo que será que o jornal vai fechar, porque estava tudo fechando, era a loja fechando, as coisas parando, né? E muitos jovens, né? Muitas pessoas bem de saúde que a gente conheceu, que infelizmente acabaram perdendo a batalha, amigos, né? A gente conhece vários, né, Rosane? Que infelizmente perderam, né? O finado Mota também, que era um dos maiores gaiteiros, mestre da gaita ponto de botão, que infelizmente nos deixou. E a Dona Rosa tá aqui, firme, forte, passou por tanta coisa, né, Dona Rosa? E para essa moçada, para essa gurizada que está nos assistindo hoje, um conselho que a senhora dá para eles? O que a senhora poderia falar para os jovens de hoje, né? Um conselho que a senhora pudesse dar para essa meninada que hoje vive
Pois é, a gente dá conselho para azeita, eles não guardam aqui na cabeça. É, é, Não querem saber de nada. é. Só querem beber. Ó. Aquele é bom. Aquele é bom. Eu, na minha vida, tomei um trago de cachaça uma vez só. Porque nós andávamos viajando para as igrejas com, com os dirigentes da igreja. E daí nós vinha vindo. E eu com a sede de barbaridade. E tinha um primo meu jogando baralho lá, numa área que tinha. Daí, e ele me alcança, eu não sabia que eu estava. Me alcança o copo de bebida, virei nos queixos. Não, mas fui direito do banheiro e botei fora. Botei fora. Era cerveja, e a gente que é da igreja, a gente não pode beber. Não pode beber. Bebida forte. Bebida fraquinha assim, dá pra gente beber. Tomar de vez em quando uma coisinha. Mas cerveja, cachaça e essas coisas assim, Mas e um churrasquinho, a senhora come de vez em quando também? churrasco sim. Churrasquinho vai bem, né? Churrasco sim. E não é um sempre. Uma coisa, pronto. Faz ali uma costelinha ali com a família, tá tudo certo, né? É, a família é grande, aí não estão tudo aí, tem famílias lá para Caxias. Lá Tem uma filha da senhora que mora em Caxias, né? tem. São só duas filhas. Ela e a outra lá. É. Aqui é a Dona Rosa, né? Trazendo um pouco das suas histórias, falando um pouquinho. A Dona Rosa, que inclusive fez aniversário agora, no início de dia 3, né? de agosto, bem, ó. Ela fez dia 3 de agosto 111 anos. E eu faço no dia 4 de agosto. Simplesmente somos 50 anos de diferença. Eu fiz 61 e ela fez 111. Tu vê a diferença, né? Que nem tu estava falando sobre a pandemia. Na pandemia ali, eu vim aqui, até a gente ficava assim ocioso para vir por causa da idade dela, a gente, né, não queria estar vindo, né, que nem eu venho seguido. E daí eu pensando, meu Deus, será que nós vamos passar, principalmente ela, né? Mas graças a Deus, ela passou, tirou de letra a pandemia. Graças a Deus. É aquela coisa, né? A resistência, né? Porque 111 anos, né, Dona Rosa? Deu para passar a pandemia tranquilo. É fato. É pura verdade. Minha mãe não pegou, não pegou. Ela não pegou Covid? Olha só, isso aí a gente tem que... No hospital. Já tinha feito a vacina e fui pro hospital. Fiquei internada lá. E a mãe foi, nem gripe não pegou. Tá. Até eu perguntar que a neta não quer participar, tá bem envergonhada ali. Mas é filha de quem? Você é filha? Do Alvino, né? Que é filho também da Dona Rosa, né? O seu Alvino é vivo ainda? É vivo, né? Mãe também? A esposa dele? Ah, são separados? Como é o nome dela? A Dona Gessi, né? Então tá aí. Ou seja, uma família que cresceu, né? Até eu vou lhe perguntar, o seu pai, o marido da Dona Rosa, ele também era de Tunas? Vieram para cá os dois juntos? Eram os dois juntos pra cá. Daí, o pai faz 37 anos que ele é morto. Faleceu com quantos anos? 80 anos. 80 anos. 80 anos. Não, já tinha vivido uma boa vida também, né? Meu piazinho com 6 meses, meu pia mais velho. Meu pia tem 37 anos. Eles seriam basicamente a mesma idade hoje, né? Se fosse analisar pouca coisinha, talvez 117, né? E isso é interessante, o intuito dessa matéria é mostrar também, né, pessoas que têm essa longevidade aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, do Brasil também. Eu até comentava com a Rosane há poucos minutos atrás, eu estava dando uma pesquisada na internet sobre as pessoas mais antigas no Brasil. E a maioria se fala em 108, 105 anos, e nós temos aqui, né, uma moradora, uma soledadense, né, que nasceu em Tunas, que na época pertencia à Soledade, né, mora em Selba, seus 111 anos de idade, então está aqui um reconhecimento, né, trazendo mais informações, mostrando que
Para nós, na nossa geração, vamos falar assim, é até difícil dizer que a gente vai chegar tão longe, né? Eu ouvi um ditado um tempo atrás que dizia que chegando aos 30 a coisa começava dali era a ladeira abaixo. Mas há 111 anos, quiçá a gente conseguir chegar a essa idade aí e tá aqui com lucidez, conversando, né? A dona Rosa, é importante falar, ela é muito ativa, né? Faz o seu fogo no fogão a lenha, faz a sua comida, anda, né? Inclusive ela estava sentada lá do lado do fogãozinho, veio aqui, sentou, ou seja, né? É 100% ativa. Aqui nos vizinhos, ela vai passear aqui na vizinhança, ela vai passear. Exato, dá para dizer que ano que vem a gente volta aqui, faz uma matéria aí dos 112 anos aqui da Dona Rosa, mostrando um pouco mais dessa saúde que ela tem, né, desse conhecimento todo. É claro que, como diz a música do Velho Tropeiro, às vezes o pensamento já começa a ser esquecido um pouco, até pela questão da idade, mas está aqui a Dona Rosa, muito lúcida. Deixar um grande abraço para a senhora, Dona Rosa, que Deus lhe abençoe e lhe dê muito mais anos de vida. Obrigado. E para você também. Para você também. A gente fica em... Eu não saio de casa, criatura. A minha vida é só aqui. A filha que está me cuidando agora. Ela que está me cuidando agora. Não tem outro filho. Só ia lá em casa, né, pô? Agora não vai mais. E toma um chimarrãozinho ainda. Eu gosto de um chimarrão. Daí eu chegar aqui de tarde, se eu chegar 1h da tarde aqui, ela diz pra Dionilda, já arruma a cuia aí pra nós. Mas a gente gosta. Chimarrão a gente gosta. A senhora gosta de chimarrão com erva mate com açúcar ou sem açúcar? Um pouco sem açúcar, um pouco sem açúcar. Tem que estar na medida ali. Tá aqui então a Dona Rosa, agradecer a Rosane aqui que fez esse meio campo pra gente conseguir vir até a cidade de Selba. Para quem não conhece Selba, como eu disse no início da reportagem, fica aqui entre a cidade Flores, e ela é o nosso patrimônio, né? Exato. Da Dona Rosa, que a gente aqui, pessoal de Selba, o prefeito, a gente considera muito a Dona Rosa, né? Então, assim, a gente procura sempre estar, né, procurando ver como é que ela tá, assistência social da assistente, tudo, o médico vem aqui visitar ela, tudo, então, assim, vamos ter a graça de conviver com ela, se Deus quiser, mais uns anos, né? Exatamente, agradecer a família também, obrigado por nos receberem aqui, né, que a Dona Rosa tenha muito mais anos de vida, possa ver ainda até os bisnetos, tataranetos ainda, né, que já tem, acho que já até tem, né, se for parar para analisar, já tem seus tataranetos também, e que venha mais e mais anos de vida. Vai vencer sim, se Deus quiser vai longe a minha velhinha. Tá aqui, ano que vem a gente volta, grava mais uma matéria aqui com a Dona Rosa, com a família também. Agradecer novamente aqui aos familiares que nos possibilitaram vir até aqui. E essa matéria fica completinha para vocês. E agradecemos também muito ao Clique Espumoso, porque atende a nossa região aqui e nos traz as notícias, nos deixa a par das notícias, né? Nós que agradecemos. Tá aqui então, curta essa matéria, deixe seu comentário, compartilhe. Vamos levar essa matéria aí para todos os rincões aqui do nosso grande Brasil. 111 anos de idade aqui na cidade de Espumoso. Fernando Cooper, da cidade de Espumoso não, cidade de Selba, já ia trocar os nomes aqui. Fernando Cooper para o Clique Espumoso.